Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Haitiana. Na aula passada a gente falou sobre a independência da América Espanhola. Lembram daqueles processos que a gente falou dos ideais liberais? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa Revolução Haitiana que vai acontecer no Haiti e quem vai estar dentro daquela possessão territorial como colonizador é a França. Vamos lá. A Revolução Haitiana ela vai ser conduzida também pelos princípios aí do iluminismo. Lembre, igualdade, liberdade e fraternidade. Ele vai ser conduzido, esse movimento, essa revolta de independência vai ser conduzido por escravos. Cerca de 90%, 95% em média de escravos vão participar desse movimento aí de independência do Haiti. Nós vamos ter aí a França e a Espanha rivalizando pela dominação da região, mas nessa disputa a França vai ganhar e essa região específica do Haiti vai ser essa região conhecida como Saint-Domingue, ok? A base econômica principal dessa localidade vai ser o açúcar e a base econômica, a mão de obra pelo qual as pessoas vão viver economicamente e a mão de obra vai ser a escrava, já que a gente já falou no início aí sobre os escravos que vão iniciar esse processo de independência do Haiti nesse contexto, joia? Nós vamos ter nessa primeira imagem aí, observe aí, 90% da população são de africanos que são escravizados, um número muito alto, né pessoal? Lembrando que quando se iniciou o processo de imperialismo, onde as nações europeias iam em busca de locais para retirar matérias-primas, a França ela está nessa corrida junto com a Inglaterra, junto com Portugal, junto com a Espanha, e aí a França ela consegue uma porção territorial lá na África, e é por isso que esse número é tão alto e tão grande de escravos trabalhando nessa localidade de Saint-Domingue, ok? Em 1791 vai ter o primeiro levante aí, o levante contra os colonizadores, e o líder, observe a imagem dele logo aí ao lado, é Toussaint. Ele vai iniciar, é ele que vai iniciar o processo aí de revolta em prol da independência do Haiti. Nós vamos ter a figura de outras pessoas também, que nós vamos ver já já aí as imagens. Observe aí, em 1801, Toussaint declara a independência da ilha. A escravatura foi abolida e uma Constituição foi promulgada. Quando a gente fala de Constituição, nós estamos falando de novas leis que começam a ser implementadas depois desse processo de independência. Mas o processo de independência do Haiti vai ser um processo de independência muito sofrido. Em que sentido, professora? No sentido em que não é da primeira vez que eles vão conseguir um processo de independência. Ainda vai ter processos, rivalidades e crises acontecendo nesse tempo. Houve uma expedição francesa para tomar território, onde o líder do movimento foi aprisionado e levado para a França, onde morreu em 1801. O que é que eu quero dizer com isso? O movimento ele inicia um processo de independência, de mudança daquela região, só que depois da morte dele, outras pessoas começam a querer assumir o comando naquela perspectiva. Nós vamos ver aí, acompanhe no último estrofe. Em 1804, a luta pela independência recomeçou novamente. Então percebam que após a morte do primeiro líder, esse movimento meio que sufoca, mas eles encontram força para continuar lutando pela sua independência. Continuando, a luta pela independência recomeçou, liderada agora por Jean-Jacques Dessalines, onde foi declarada a independência do Haiti. Então percebam que não é na primeira revolta, na primeira revolução, que eles conseguem aí o processo de independência. Esse processo de independência do Haiti vai ser um processo de independência sofrido. Mas se a gente parar para pensar que 90% dessa população escrava, população negra, uma população sofrida, que sofreu tanto tempo e agora quer buscar independência, obviamente que ele não ia parar, nem ia desistir no primeiro momento. Ele ia conseguir, ele ia insistir, mas eles iam ter um processo de independência dentro daquela região e eles iam se tornar livres do colonizador. Então é em busca disso
que eles estão caminhando. Aconteça o que acontecer, esse processo de independência ele vai sair. Continuando, nós temos aí uma questão que fala justamente sobre esse processo de independência. Vamos lá, acompanhe, por favor. Após o surgimento da Revolução Haitiana, o novo país surgido passou a ser governado por quem? Ou seja, depois do processo de independência do Haiti, quem é que vai governar o Haiti? Nós falamos há pouco tempo aqui desse cara. Vamos lá ver quem foi? Qual a resposta? Qual a opção aí vocês marcariam? Vamos lá ver a resposta correta? Dessalines. É ele que vai iniciar. Toussaint inicia o processo de independência. Ele vai iniciar o processo, ele vai ser o primeiro. Só que não vai ter, depois da morte dele, vai ter um novo recomeço de luta. E logo em seguida nós vamos ter Dessalines que vai lutar e vai conseguir que se finalize aí o processo de independência dessa localidade. Segunda questão. Considere as afirmações abaixo sobre o Haiti nos séculos 19 e 20. Primeiro, a Guerra de Independência do Haiti iniciou com uma ampla rebelião de escravos, cujas consequências foram a abolição da servidão e a emancipação do país do domínio colonial francês. Segundo, os franceses exigiram uma compensação financeira em razão da abolição da escravidão e da independência, que só terminou de ser paga em meados do século XX. Terceiro, o país enfrentou em janeiro de 2010 um terremoto devastador que custou a vida de milhares de mais de 100 mil haitianos e forçou os outros milhares à emigração, à saída daquele país. Inclusive para o Brasil. Muitos haitianos vieram para o Brasil nessa circunstância. Quais as opções estão corretas? Já dei até uma dica aqui falando. Quais opções estão corretas? Quais opções vocês marcariam? Vamos lá? Alternativa D, apenas 1 e 2. A Guerra da Independência do Haiti iniciou com ampla rebelião de escravos. A gente falou isso no início da aula, quando eu falei para vocês que é os escravos que vão iniciar todo o processo de revolta, todo o processo de independência do Haiti. Segundo, os franceses exigem uma compensação financeira em razão da abolição da escravidão e da independência, que só terminou de ser paga em meados do século XX. É nessa perspectiva também que os haitianos eles vão conseguir esse processo de liberdade, esse processo de independência desse colonizador que era a França nesse momento. Mas vejam, o país ele já era um país que ele conseguia andar com as próprias pernas, eles já tinham um processo agrário formado, eles tinham como se manter, eles tinham como manter suas famílias. E é nessa perspectiva aí que eles buscam, unem aí os ideais iluministas, a sua ideia de mudança, vontade de mudar e de modificar aquele cenário, onde o colonizador estava o tempo todo oprimindo esses haitianos, eles sim vão buscar forças nesses dois movimentos, na vontade da mudança e nos ideais iluministas, para promoverem assim, por total e completa, a independência do Haiti. Ok? Observe a terceira questão aí que diz assim: o Haiti tornou-se independente da França em 1804 e o Brasil emancipou-se de Portugal em 1822. Comparando os dois processos de independência, é correto afirmar o quê? Primeiro, letra A. Os dois movimentos foram inspirados por ideais iluministas e liderados pelas camadas médias urbanas, resultando na libertação dos escravos. Letra B. No Haiti, os líderes do movimento foram latifundiários, crioulos que mantiveram a escravidão, enquanto no Brasil, a independência foi proclamada pela elite escravocrata e cafeeira. Letra C. No Brasil, a independência foi proclamada pelo príncipe regente, apoiado pela elite escravista. E no Haiti, uma revolta de escravos afrodescendentes provocou a abolição da escravatura. Letra D. Foram movimentos apoiados militarmente pelos Estados Unidos e terminaram por implementar monarquias que mantiveram a estrutura fundiária e a escravidão. Qual a opção, pessoal, está correta em relação à independência do Haiti e à independência do Brasil? Nós temos aí na opção correta as duas vertentes, como foi que aconteceu. Nós temos no Haiti, vamos dar dicas agora, nós temos no Haiti uma independência que é formada, que é constituída
através de escravos, os escravos que vão em busca do processo de libertação, do processo de independência do país. E no Brasil nós vamos ter, quem é que vai buscar esse processo de independência do Brasil? A elite cafeeira, esses caras que têm dinheiro, esses caras que querem também ter uma participação política no Brasil. Diante disso, qual é a opção correta? Vamos lá marcar? Observem aí, a alternativa C. No Brasil, a independência foi proclamada pelo príncipe regente, apoiado pela elite escravista, e no Haiti, uma revolta de escravos afrodescendentes livres provocou a abolição da escravatura naquele país e naquele contexto específico. Joia? Vamos finalizar a aula de hoje com essa atividade aí do capítulo 16, módulo 6, páginas 33, 34 e 35. Finalizamos aqui com a aula de hoje, falamos sobre a Revolução do Haiti. Bons estudos, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima aula.